noite. Uma série de ações para intensificar o combate ao coronavírus no município foi apresentada ontem pelo prefeito Luciano Azevedo. Acompanhe os principais tópicos da entrevista coletiva. Tudo aquilo que foi feito em outros lugares, em outras cidades, do mesmo tamanho, do mesmo porte de Passo Fundo, foi feito aqui também, né? Quero lembrar que lá no início de março, na metade de março, nós fomos das primeiras cidades do Rio Grande do Sul a suspender as aulas, retirando de circulação, lá em março ainda, 16 mil alunos da rede municipal e aproximadamente 1.500 professores. Depois disso, sucederam-se uma série de medidas que foram adotadas pela prefeitura, desde o fechamento do comércio, a suspensão de atividades, a obrigatoriedade do uso de máscara, a compra de respiradores, a criação do centro de referência ao coronavírus, o apoio aos hospitais para que ampliassem as suas UTIs, a criação do COI, né? Foram uma série de decretos e de medidas efetivas que a prefeitura fez, liderou aqui na cidade, que visavam, em primeiro lugar, preparar a cidade para esse momento que nós estamos vivendo. Passo Fundo tem o maior número de óbitos do Rio Grande do Sul. Isso não isso não está faltando com a verdade, isso é verdadeiro do ponto de vista numérico. Mas isso não está vindo acompanhado da devida explicação. Porque se nós olharmos hoje, nós temos pelo menos uma dúzia de cidades do estado, que tem mais casos que Passo Fundo na comparação com o número de habitantes. Se eu pegar só o exemplo de Lajeado tem hoje 15 óbitos, né? Lajeado tem 70 mil habitantes. É 1/3 da população de Passo Fundo. O que significa que o número de Lajeado seriam 45 óbitos aqui, quando nós temos 22. Então quer dizer que o tamanho do problema de Lajeado é o dobro daquele que tem aqui em Passo Fundo. Como é o de Saldanha Marinho, como é o de Serafina Correia, como é o de Bento Gonçalves, como é o de Garibaldi. Então, em primeiro lugar, nós vamos ampliar o serviço de sanitização daquelas áreas que são consideradas áreas de maior risco, né? Que são as unidades de saúde, as proximidades dos hospitais, os locais onde estão instalados os CRAs, né, por onde transita a população que busca serviços de assistência social, as paradas de ônibus e aqueles espaços públicos que ainda têm sido utilizados pela população. Nós teremos, a partir de agora, aqui aquelas cabines de sanitização corporal, né, que são aquelas cabines que as pessoas entram nelas e recebem uma pulverização de uma espécie de névoa química, né? É isso? Quando as pessoas passam por dentro da cabine. Aquelas cabines serão instaladas em alguns pontos da cidade. Serão inicialmente 5 cabines que vão ser colocadas aqui na cidade. E nós temos certeza de que isso poderá colaborar bastante na questão da imunização do vírus, da limpeza e também da tranquilidade da população. Quando as pessoas sentem algum tipo de sintoma, elas procuram as estruturas de saúde do município e são encaminhadas. Bom, agora nós vamos ampliar isso buscando as pessoas em diferentes pontos da cidade. Nós vamos fazer mobilizações da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança Pública, que vão fazer uma espécie de blitz de orientação em determinadas regiões da cidade, e no mesmo momento em que tem a orientação sobre o comportamento, a limpeza, a questão do vírus, as pessoas vão ter medida a sua temperatura quando elas estão indo para casa, quando elas estão vindo para o trabalho. Isso vai acontecer a partir de agora em várias regiões da cidade. Então nós vamos, de imediato, aqueles que tiverem a temperatura apontando para essa necessidade, vão ser recolhidos ali ou vão ser encaminhados dali para o serviço de saúde do município.
E vamos fazer a abordagem de quem vier lá da região de Erechim, da região de Porto Alegre, da região de Marau, que é uma região que tem índices de contaminação também grandes, aqui da região de Carazinho. Nos principais acessos da cidade, vocês vão ver equipes de abordagem que vão também fazer a testagem da temperatura, vão fazer o primeiro contato com as pessoas que vêm a Passo Fundo, né? Lembrando que tem pessoas que vêm diariamente a Passo Fundo, para encaminhá-las, sempre que necessário, para as unidades de saúde. Essa pequena parcela, esse pequeno percentual da população que ainda insiste em não usar a máscara, que é obrigatória, está no decreto estadual, está no decreto municipal há mais tempo, então a partir de agora será multada pelas equipes da prefeitura de fiscalização quem estiver sem máscara, né? A multa vai ser lavrada na hora, é uma multa da ordem de R$180 aproximadamente a primeira multa. Antes que alguém diga que é muito ou que é pouco, eu quero dizer que é a média das multas que está sendo praticada no Rio Grande do Sul, por exemplo, Caxias é um exemplo. Nós vamos também ter, a partir de agora, uma outra ação, que outros municípios já estão fazendo, especialmente em outros estados, que é ter obstáculos em algumas ruas para que nós venhamos a diminuir o grau de circulação de pessoas em algumas regiões da cidade, onde isso ainda está acontecendo com algum exagero, né? Vamos também, a partir de agora, fazer a medição de temperatura das pessoas que chegam na rodoviária da cidade, né? Porque nós ainda temos bastante gente chegando pela rodoviária, naqueles horários em que chegam mais pessoas, em que nós temos mais ônibus, em que o movimento ele é mais acentuado, nós teremos lá as equipes da prefeitura fazendo esse trabalho. Nós vamos fazer uma distribuição em massa de máscaras para aquelas populações, para aquelas pessoas que ainda não têm a máscara, né? Lembrando que a máscara pode ser feita em casa, pode ser feita até com material descartável, que já não está mais sendo utilizado. O importante é que ela seja limpa, né? Mas mesmo assim nós vemos que algumas pessoas ainda têm alguma dificuldade, nós vamos fazer uma distribuição em massa, especialmente onde nós temos população de menor renda, através dos nossos serviços de assistência social. E vamos também, como última medida aqui, fazer a entrega de kits de higiene e máscara para os moradores em situação de rua da cidade, que nós temos visto, muitos deles já têm utilizado a máscara, têm recebido a caridade e a ajuda das pessoas, mas nós vamos também entregar kits de higiene, vamos dar mais orientações do que já temos dado, vamos intensificar a presença das equipes de assistência social da prefeitura nesses locais, que normalmente são locais de aglomeração, e vamos também dar os meios para que as pessoas possam tomar essas medidas que são necessárias. E a seguir, internet no meio rural está próxima de ser realidade em Passo Fundo. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus,
todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Para você, o que é o amor? Coração. Quando gosta de uma pessoa. É paz. Carinho. Carinhoso. É quando a gente gosta de uma pessoa. Amar. E é tendo a chance de ser criança que elas descobrem o poder transformador do amor. ONG Amor. Criança sendo criança. Acesse amor.org.br e saiba como ajudar. O hábito de usar máscaras de proteção se tornou uma realidade para a maioria da população mundial. Na semana passada, seu uso passou a ser obrigatório em todo o Rio Grande do Sul. Por isso, o governo do estado preparou um vídeo institucional sobre este assunto com o médico epidemiologista Ricardo Kuchenbecker. Eu pego pelas alças. Se essas alças forem de elástico, isso me facilita, mas não precisa necessariamente. Eu ajusto na boca e no nariz, ela deve cobrir toda a superfície e eu não mais vou tocar nessa máscara enquanto eu estiver utilizando. A utilização dela envolve, então, períodos de não mais do que 2 horas. Se eu me desloquei até o meu local de trabalho ou o meu domicílio, eu depois então posso fazer a retirada da máscara. A retirada da máscara pressupõe que eu tenha um saco plástico e eu posso então fazer a retirada sem que eu toque na máscara e eu então descarto isso num saco acondicionado. Posso dobrar assim, coloco na minha bolsa, na pasta ou na mochila. Posso colocar ela de molho em água e sabão, posso esfregá-la, posso deixar, algumas pessoas preferem deixar numa solução com água e água sanitária por alguns minutos. Deixar essa máscara de molho em 20 a 30 minutos é suficiente. Depois eu esfrego ela com água e sabão, depois deixa secar e volto a utilizar quando essa máscara estiver adequadamente seca. Quando o carro é utilizado como transporte coletivo, como aplicativos ou mesmo táxi, o ônibus, isso é necessário, evidentemente, para reduzir a emissão das gotículas. No carro, utilizado como transporte individual, isso não é uma necessidade em função do próprio carro já ser uma barreira para a transmissão das gotículas no dia a dia no trânsito. A Prefeitura de Passo Fundo abriu uma licitação para contratar uma empresa que vai levar o serviço de conexão à internet por meio de fibra ótica até os moradores do interior. A demanda foi atendida após indicações e movimentos realizados pelos vereadores. Os detalhes com o republicano Leandro Rosso. A questão da internet no interior, ela teve início quando eu, junto com o vereador Ronaldo Rosa, estivemos em Brasília para ver um credenciamento de um projeto que a Prefeitura Municipal de Passo Fundo tinha se inscrito no ano de 2019. Nos reunimos lá com o representante do Ministério de Energia e Telecomunicações e a resposta que nos deram lá que era uma internet de pouca qualidade e via satélite. Nos acompanhou na reunião o deputado federal Carlos Gomes, que, questionado quando a questão de emendas, não teria problema ao valor, desde que chegasse uma internet com qualidade no campo. Bem, viemos a Passo Fundo, explanamos a situação ao Executivo Municipal e numa mobilização conjunta com sindicato, com entidades e instituições, foi constatado que a internet não teria qualidade,
ao homem do campo e o valor de emendas parlamentares também não seriam bem utilizadas. Nos reunimos então com o Ari Rosso, que é um dos diretores do Sicredi, também com a direção da Coprel, pois eles tinham algumas ações já no interior, em alguns distritos, onde eles estariam apresentando um projeto de uma internet com qualidade, ou seja, com fibra óptica. Foram feitas algumas reuniões, algumas palestras, alguns valores foram pré-determinados e quando fosse realmente instalado, tirasse do papel o projeto, o valor em algumas situações quase dobrou devido à localização. Bem, nos reunimos então com o prefeito municipal, que atenciosamente viu a necessidade de uma internet com qualidade no campo. Então, depois de 2, 3 reuniões, se eu não me engano, ficou definido então um edital de licitação, ou seja, internet com fibra óptica de qualidade ao homem no campo. A gente sabe da necessidade hoje da internet na questão da nota fiscal, na questão de combate ao êxodo rural e também o estudo dos alunos do campo. Então foi determinado nessa rodada de reuniões o edital de licitação, que sai dia 19, hoje. Então estamos atentos às empresas que vão participar e também a qualidade da internet que será disponibilizada aos agricultores no campo. Então estamos acompanhando, foi uma mobilização da Câmara de Vereadores, entidades de classe, agricultores, subprefeitos, em especial a prefeitura, que vai entrar com uma grande parcela para baixar aqueles custos pré-determinados num projeto iniciado em parceria com a Coprel e Sicredi. Então estamos atentos e a função do vereador agora é intermediar e também fiscalizar. Ou seja, tem uma licitação do executivo e cabe a nós, vereadores, fiscalizar e levar uma internet de qualidade ao homem do campo. Ao longo deste mês acontece em todo o mundo a campanha Maio Amarelo, que busca reduzir a violência no trânsito. Passo Fundo, em 2020, já teve 3 mortes em acidentes no perímetro urbano. Em função da pandemia, o trabalho de conscientização de motoristas e pedestres está sendo realizado pela internet, com palestras, aulas e reuniões sobre educação e mobilidade. E o tema deste ano é Perceba o risco, proteja a vida. E o celular é uma das preocupações. Porque o celular, como todos sabemos, é um dos equipamentos eletrônicos que mais causam acidentes graves e gravíssimos no trânsito, porque tiram totalmente a atenção do condutor, inclusive de pedestres. Temos registros na nossa cidade, mortes de pedestres por uso do celular. Então, muita atenção. Também chamou a atenção para os números do nosso trânsito, que assim como essa pandemia são preocupantes. A cada hora, 4 pessoas morrem no trânsito no nosso país. Isso dá uma média de 111 pessoas por dia que perdem a vida no trânsito. No início da pandemia, uma grande revista publicou que o número da pandemia, o número de vítimas do Covid-19 ultrapassaram as vítimas no trânsito. Isso no início da pandemia, onde ultrapassou o número de mais de 120 pessoas por dia. E aí eu fiquei me questionando, como assim? Então é sinal que nós temos algo preocupante também para a saúde pública dentro do nosso país, e isso acontece em todos os anos. Então, precisamos cuidar da vida, precisamos nos cuidar, precisamos cuidar dos nossos entes queridos. Então, a nossa dica deste ano do Maio Amarelo, além das questões de segurança no trânsito, cuidados com a nossa mobilidade, é que se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você precisa ir ao supermercado, vá só um da família. Proteja seus entes queridos. Assim como no trânsito, temos que proteger a todos. Então é o momento de ficarmos em casa, cuidando dos nossos entes queridos. Se temos que sair e precisamos trabalhar, precisamos ir,
Vamos, mas vamos em segurança, com todos os cuidados. Então essa é a nossa mensagem. Acompanhe no Facebook da Educação para o Trânsito, que é Núcleo de Educação para o Trânsito Passo Fundo, onde estaremos divulgando nossas ações online para que todos possam participar, porque Educação para o Trânsito não pode parar. Um abraço a todos e que possamos estar em segurança sempre. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.